Olá, 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 muito bem-vindos a mais um episódio de Vida de Expatriado. Hoje estou com uma ilustríssima convidada que eu conheci lá da Estônia. Sofia, quem é você na noite? E aí, Fitch, tudo bem? Eu na noite, eu não costumo receber essa pergunta. Bom, você quer que eu fale sobre mim, né? Eu sou lá do Ceará, morei em São Paulo por 7 anos, fiz faculdade lá. Eu tinha muito o sonho de mudar para fora, de construir uma vida como expatriada no exterior. Acabou dando certo. Me mudei, por exemplo, fiz intercâmbio na Austrália por 6 meses, depois voltei no Brasil. Descobri que era isso que eu queria para minha vida, que era morar num país que fosse, que eu tivesse qualidade de vida, que eu tivesse poder de compra. E aí tinha esse sonho, eu acabei construindo esse sonho dentro, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, acabou que depois de tempo deu certo eu vim mudar aqui para Estônia. Então, Uhum, eu tô aqui faz 2 anos e meio já, trabalho na Bolt, que foi onde eu conheci o Pitch também, e trabalho com inteligência competitiva aqui. perfeito. Antes de entrar nessa parte, uma dúvida, como você se diverte? Eu sei que você é viciada em... É Muay Thai ou é kickbox? Qual que é o nome disso daí? Era kickboxing. Eu troquei o kickboxing por academia agora. Tá, puxando peso raiz. Isso, então, um pouquinho de nutrição, um pouquinho de academia, um pouquinho de sair ali com os amigos, um pouquinho de leitura também, gosto bastante de ler, e viajar. Viajar Uhum, são os meus hobbies. perfeito. Voltando na primeira coisa que você tinha comentado, então você foi primeiramente, você tinha essa vontade de morar e estudar fora, piriri parará, e você foi para a Austrália por 6 meses. O Uhum. que que você foi fazer lá? Como que funcionou? Foi por agência? Foi por sozinha? Foi por agência, Ah, fazer intercâmbio de inglês. Então, fui estudar uhum, durante 6 meses na Austrália, em Brisbane, que é a terceira maior cidade da Austrália. Mas foi 2019, antes da pandemia, muito tempo uhum, atrás. Então, eu tive as duas experiências, né? Tive a experiência de ir como universitária, assim, passando perrengue financeiro no país, uhum. como a Austrália, e também tive a experiência agora de vir como expatriada aqui para a Estônia. Fiz intercâmbio de inglês e, ao mesmo tempo, estava com visto de estudante lá. Então, eu consegui trabalhar Ah, 20 horas por semana. Então, eu tive alguns trampos, assim, comecei trabalhando de vendedora, depois eu trabalhei como garçonete, trabalhei em alguns eventos, assim, como garçonete mesmo, e passei bastante perrengue. uhum, uhum, Perrengue. Então, agora, aqui na Estônia, eu tô com emprego estável, né? Mas lá na uhum. Austrália, a situação era bem diferente. Tá. Você sentiu que valeu a pena fazer esse intercâmbio para a Austrália, que foi tipo o primeiro passo em direção a você pegar o trampo na Europa depois? Ou para você foi meio que um side quest aleatória? Não, na época, eu não sabia que isso ia acabar mudando minha vida. Fazer intercâmbio, tipo, preciso melhorar meu inglês e tudo mais. Graças a Deus, a minha família conseguiu, me apoiou nessa decisão, né? Tipo, principalmente financeiramente. Eu sei que não é realidade para a maioria das pessoas, mas acabou que essa oportunidade abriu muito a minha cabeça, assim, que foi isso que me mostrou, tipo assim, até então, antes da Austrália, eu era uma pessoa que, tipo assim, eu tô legal com a minha vida aqui no Brasil, tô satisfeita, eu quero ficar aqui. E é isso aí mesmo. A partir do momento que eu fui pra Austrália, eu me encantei por aquele lugar. Eu falei: Uhum, "Cara, poxa, por que me limitar ao Brasil, sabe? Por que não explorar outras geografias, outros países, assim?". Então, quando eu vi, tipo assim, o que é morar num país desenvolvido, não se preocupar com questões de segurança, não me preocupar, por exemplo, mais que eu passasse perrengue financeiro, mas eu sabia uhum, que, assim, a Austrália tem os melhores salários mínimos, assim, no curso em termos de custo de vida e salário. Assim, uhum. é muito bacana, assim, para você construir uma vida e ter uma qualidade de vida, sabe? Então, quando eu vi isso na Austrália, eu falei: "Cara, é isso que eu quero pra mim", sabe? Então, assim, eu voltei pro Brasil, foi tipo, passei, assim, 2 semanas chorando, assim: "Ah, eu queria voltar". Mas aí foi que eu comecei assim, a elaborar meu plano de saída. E Tá. aí, coloquei como meta, que é isso que eu quero pra mim, que eu quero sair do Brasil. Uhum, Que aí quero me mudar para o país como expatriada, eu não queria passar os perrengues de estudante que eu tinha, uhum, empregos informais e tudo mais, visto de estudante, eu não queria passar por isso de novo, então eu queria sair como expatriada. E aí uhum. tracei um plano e fui atrás dele. Perfeito. Esse é uma parte muito curiosa, porque eu acho que muitas pessoas elas ficam meio que perdidas, justamente nesse ato entre não ser uma coisa, eu ter essa vontade,
e quer realmente chegar lá e conseguir o trampo expatriado. Como que foi esse plano que você estruturou? Como que você começou a buscar as vagas ou veio para você? Tipo, como foi essa preparação? Acho que no momento que você falou, vou sair, até o momento que você saiu. Uhum. Tá. Então começou assim, tipo, comecei definindo como que eu queria sair, sabe? Porque Tá. para onde eu queria ir também dependia bastante, mas assim, comecei estruturando como que eu queria ir. Se eu queria, eu poderia ter a opção de ir de novo como visto de estudante, mas aí para a Austrália, por exemplo, eu amei a Austrália, queria muito ir para a Austrália, mas assim, é muito complicado em questão de visto, assim, tem muita procura Uhum. e é muito complicado, não fornece tanto visto assim. Então eu comecei estudando assim, de que forma que eu quero ir, sabe? Quero ir Tá. como expatriada, quero ir com emprego, com visto de trabalho, quero ir com visto de Uhum. estudante. Então, beleza, quero ir com visto de estudante porque eu não quero passar perrengue. Isso foi uma coisa que eu defini. Tá. Então, comecei a mapear ali, mais ou menos, assim, sabia que a Austrália era uma opção um pouco mais distante. Então, tipo assim, comecei a abrir minha cabeça para outros países que estavam, tipo assim, mais fora da rota, assim. Uhum. Foi aí que eu acabei descobrindo a Estônia. Então, eu defini. Eu queria ir com visto de trabalho e não com visto de Uhum. estudante. Falei, beleza, o que que eu preciso para isso? Então, comecei a pensar que eu precisava me profissionalizar, porque para Tá. um visto de trabalho, no exterior, normalmente eles, assim, costumam procurar pessoas que são mais seniors e tudo mais. Eu estava ainda terminando a minha faculdade, então, para que contratar essa menina? Para que trazer essa menina lá do interior do Brasil? Pra cá? Por que ela, se ela não tem experiência nenhuma, sabe? Então, assim, foquei bastante em me profissionalizar, comecei a mapear um pouco, assim, o que que as vagas estavam buscando e tudo mais. Comecei, tipo assim, dar uma sondada nisso aí. E uma sondada Uhum. nos países que estavam contratando e nas áreas que estavam contratando. Uhum. Uma coisa que eu tinha bastante eu tinha bastante meio que o síndrome do impostor, sabe? Uhum. Então, eu tava, tipo assim, me preparando por 3 anos. Só que eu nunca me sentia preparada o suficiente pra tipo, começar de fato a aplicar pra vaga, sabe? Tá. Então, eu tava, tipo assim, tá, me profissionalizando, assim, tipo, trabalhando bastante no Brasil e tudo mais. Só que eu não me sentia preparada, sempre faltava alguma coisa, sabe? Eu acho que meu inglês não tava bom o suficiente. É, eu acho que eu não tenho experiência suficiente ainda. Então, eu meio que me auto-sabotava nessa situação, sabe? E Uhum. acabou que, o que que mudou a chave pra mim? Foi quando a recrutadora da Bolt me encontrou. Então foi Uhum. claro. Então, assim, eu passei 3 anos meio que me preparando, assim, tipo assim, já seguia bastante gente nas redes sociais, aprendi a mudar meu LinkedIn, colocar as palavras-chave tudo certinho, e a recrutadora veio até mim, sabe. Então foi quando Uhum. veio até mim que eu tive essa validação, que falou assim: "Ei, a gente tem uma vaga aqui que eu só acreditei que aquilo poderia estar acontecendo comigo, porque eu achava que ia demorar muito tempo. Então ela falou: "Tem uma vaga aqui para você", então foi a confirmação que eu precisava, assim, pra saber que eu não precisava mais esperar, sabe, pra saber que eu estava ali, que eu já poderia começar a aplicar. Mas foi uma virada de chave, assim. Aham. Cara, legal. Uma curiosidade que eu tenho é, o que que você sentiu que você precisava focar nessa questão que você falou de profissionalização, de preparar, eu vi que uma das áreas-chave foi como você meio que atualizou seu currículo, seu LinkedIn, mas outra foi muito da questão das skills que você tem que ter para poder pegar essa vaga numa posição mais sênior. O que que você sentiu naquela época que era a chave que você tivesse para eles te levarem, te importarem? Eu acho que, na época eu acompanhava bastante gente pessoal nas redes sociais, eh, Uhum. ia atrás de uma galera que já tinha, essa experiência de ter mudado para o exterior, e o que eu aprendi foi meio que com eles, sabe, tipo, que, pô, pra você, conseguir se destacar no processo seletivo, assim, foca em ganhar experiência na tua área. Tá. Então, ou na tua área, ou tipo assim, começar a mapear, tipo assim, se for uma área que você precisa migrar, então começa Uhum. a mapear quais são essas skills ou qual é a área que você qual que é essa área que você vai migrar, assim. Uhum. Mas, foi um pouco disso. Tá. E nesse momento aí, porque foram 3 anos de preparação, mas aí você chegou à definitiva, like, proposta. Uhum. Como foi pra você de falar: "Agora eu vou"? Já era claro pra você que você ia sair ou era aquele plano que fica no campo das ideias? Estava muito no campo das ideias, mas o que Tá, realmente fez, mudar a chave, fazer bastante tempo, estava meio que sim. esperando a oportunidade.
Só que eu estava muito um pouco na reativa, assim, não estava aplicando ativamente para vaga e tudo mais. Então foi quando a recrutadora falou para mim que eu falei: "Ei, talvez eu não precise esperar mais 2 anos, né, Uhum. analisando ainda mais, sabe. Talvez eu já consiga começar a aplicar, para vagas agora". Tá. É, infelizmente, é uma coisa que eu vejo nos brasileiros, né, que eu passei por isso, então eu sei como que é, ter essa síndrome do impostor, sabe, essa síndrome de vira-lata, de você achar que não é bom o suficiente, de você achar que não está preparado ainda. Então acho que muita gente acaba ficando, assim como eu fiquei, muita gente acaba ficando, assim, postergando bastante esses Uhum. sonhos, não indo atrás de fazer esse sonho virar realidade, porque acha que é um negócio que não é alcançável, Eu sabe. tenho muitos amigos que eles falam que eles são muito confiantes no inglês deles, até minha namorada fala: "Não consigo confiar em meu inglês". Aí eu falo pra ela: "Minha querida, nosso relacionamento é em inglês. Se seu inglês não é bom, significa que nosso relacionamento é uma merda". Isso. Mas E a se gente você consegue ter um relacionamento em inglês, você consegue fazer qualquer coisa em inglês. exato, porque no trabalho vai ser vão requerer muito menos. Eu tenho amigos que trabalham, até ex-pessoas da Bolt, que trabalham 100% em inglês, que eu falo com eles aqui, eu falo inglês, seu tá mais ou menos. É. A gente foca muito a gente é ensinado, né, no Brasil que a gente precisa do inglês perfeito. Se a Sim. gente uma besteirinha, alguém tira sarro da nossa cara, então, é complicado isso. E quando a gente vai para fora, a gente entende que não é ninguém tá exigindo que a gente fale inglês perfeito, até principalmente porque assim, trabalhando na Bolt, a empresa tem mais de 100 países, né, 100 pessoas de 100 países trabalhando na empresa. Então eles sabem que, assim, a maioria das pessoas elas não são nativos em inglês, então não vai acontecer esses errinhos, sabe. Mas não é isso que importa, assim, conseguir se fazer entender e Sim. a pessoa tem para falar, então Entendeu? esquece essa questão de perfeccionismo, de ter esse inglês perfeito, porque isso é coisa de, assim, é no Brasil que exige isso, no resto do mundo não vejo isso acontecendo. A barra é bem mais baixa, exato, que dificilmente alguém vai te corrigir o seu inglês. O que eu sempre percebi é que a pessoa tem que ter muita coragem de corrigir o outro no inglês quando ela tá falando. Exato. E é É. difícil de acontecer, graças ao bom Jesus. Uhum. Uma dúvida, agora que você tá 2 anos e meio vivendo, eu diria, relacionamento em inglês, trabalho em inglês, já teve aquela mudança de chavinha que você fala consigo mesmo e você pensa em inglês? Como que tá? Direto, fit. Nossa, direto, sem falar português, assim, Sim. forma nenhuma, sabe. Então às vezes dá uma travada, sabe. Tipo assim, eu tô Uhum. falando contigo, eu já tô tendo alguma dificuldade de falar, não é como se eu tivesse se eu passar voltar para o Brasil, se eu passo um mês no Brasil, assim, vou voltar a ser nativa, né. Mas Uhum. eu sinto que dá essa travada mesmo. Acho que tem uma situação engraçada que eu passei, tipo assim, fui conversar com algum brasileiro, e aí eu não lembrava a palavra almoçar. Eu não falava, tipo, almoço ou almoço. E daí eu dei uma travada e eu fiquei tipo assim: "Gente, como que eu chamo aquela palavra mesmo?". E Meu tipo, Deus. às vezes acontece, tipo assim, que você tá programando a sua mente pra pensar em inglês o tempo inteiro, Uhum. então, às vezes você tem uma palavra que você quer falar, que você sabe exatamente, eh, a palavra que define exatamente o que você quer em inglês, mas às vezes você demora um pouco pra lembrar de qual seria a palavra equivalente em português, sabe? Uhum. Eu sempre tento não me sentir culpado, porque às vezes quando acontece isso, eu sempre tenho medo de ser aquela pessoa, tipo, de agência, sabe, de marketing, que fala: "Ai, gente, como que fala aquele negócio, lounge? Como que fala em português? Eu esqueci, porque eu fiz meu college". Isso. Mas acontece, infelizmente. Sim, Eu sim, eu sim. também, mas às vezes acontece, assim, faz sem querer. E pra você pegar no tranco, porque você recebeu a proposta, você mudou pra Estônia, e aí você saiu da vida 100% em português pra novo país, não só se relacionando em inglês, mas morando, trabalhando em inglês. Como que foram pra você, acho que esses primeiros dias? Eu acho que eu quero tentar entender um pouquinho mais dessa primeira sensação de mudei. Você sente que mudou ou você sente que você tá de férias? Não, não. Até hoje, assim, depois de 2 anos e meio, ainda não é a mesma coisa, assim, não assim, eu ainda preciso me esforçar um pouco pra pensar, pra falar direitinho inglês e tudo mais, então Uhum, não é. Assim, obviamente ficou mais fácil, mas ainda uhum, não é 100% fácil, sabe. Ainda tem a questão da barreira, linguística, mas uhum. no potencial é maior, com certeza.
Então, quando eu fiz a minha entrevista em inglês, fazia muito tempo que eu não falava inglês. Então, eu fiquei muito nervosa e tudo mais. As minhas primeiras semanas, primeiros meses, foi bastante complicado, porque era, assim, fazer intercâmbio na Austrália, ter amigos e tudo mais, fazer escola de inglês, está falando sobre assuntos do dia a dia primeiro. Você precisa saber alguns termos de business English, você precisa saber falar de uma forma mais profissional. Então, isso exige muito do seu cérebro. Você não precisa só Uhum. saber. Você não está pensando só em inglês, você está pensando em inglês sobre assuntos que já existem bastante no seu cérebro. Você precisa colocar sua cabeça para funcionar Uhum. de forma ainda mais intensa, sabe? Então é complicado. Mas demorou, assim, umas semanas, uns meses, e aí foi ficando mais fácil. Mas Uhum. o primeiro mês, assim, foi complicado. Senti que eu travava, assim, às vezes eu falava, tipo assim, cara, queria falar uma coisa, mas eu tô com preguiça de pensar como Trabalho, só vou concordar. então eu ficava mais quietinha, assim, mas depois de tempo você se acostuma. Então, eu lembro que quando eu tava entrevistando pra Bolt também, pra primeira entrevista que eu ia ter com a nossa chefe, na época, Mariel, eu tinha medo de falar inglês, eu tinha medo dela na hora da entrevista, porque ela parecia, assim, pelo perfil do LinkedIn, uma pessoa muito séria e dura. Então, antes das entrevistas com ela, Jura? eu dava de Isso. real, eu falava, cara, eu vou me fuder nessa entrevista se eu for ansioso como eu tô. Aí eu tinha aquela. Qual é o nome daquela cachaça que tem assim dormente, que eu sempre esqueço o nome, que eu adoro do Brasil? Jambu. Jambu. Eu pegava jambuzinho, e aí eu ia pra entrevista, eu tava assim falando. O pessoal, nossa, ele é extrovertido. Eu falava, extrovertido nada, eu tô um pouco alto. Mentira! Eu juro, foi o hack, cara, que eu usei, porque a minha ansiedade estava jogando contra mim durante as entrevistas. E assim, síndrome de impostor, a questão de o pessoal lá parece um pouquinho mais duro, leste europeu versus quando que a gente imagina do Brasil. Mas, fora esse caso aleatório, uma dúvida para mim é como foi para você a mudança em termos de trabalhar em empresa europeia, do leste europeu, versus trabalhar em empresa com uma cultura brasileira? O que você viu que mais ia mudando? Hã, acho que uma coisa que eu aprendi, assim, de uma situação até engraçada foi a forma de dar feedback, pessoal Uhum. versus o pessoal do Brasil. Então, a cultura de feedback no Brasil, a gente é mais soft, a gente é macia. Então, Pra fazer aquele uhum, lixo, né, tipo assim: "Ah, eu gosto disso aqui, mas você consegue melhorar isso. Depois eu vou passar pro ponto que você pode melhorar, mas depois eu vou terminar com isso aqui, mas você tá mandando muito bem, e é isso aí, vamos pra cima e tal". E aqui na Estônia não é bem assim, eles não uhum, amaciam, eles mandam uhum, direto pra você. Então, o feedback, assim, os pontos de melhoria. Então, no começo, eu tomei muito feedback negativo, sabe? Muito feedback negativo. E eu não acreditava, tipo assim, poxa, eu chegava em casa, assim, dava blur em alguma coisa, assim. E daí chegava a chefe e falava, tipo assim, pegava uma besteirinha que eu fiz, detalhezinho, sabe? E reclamava daquele detalhe. Mas ela não falava uhum, o resto que eu tinha feito, sabe? E aí depois eu fui aprendendo, assim, no começo, obviamente, eu achava que, pô, tem coisa de errado comigo, eu não consigo agradar essa mulher e tal. Mas depois eu fui vendo que, tipo assim, é o jeito deles aqui. Eles são mais sim, diretos, assim. Eh, mas também tem uma questão, tipo assim, eu acho que a cultura europeia poderia se beneficiar de ser de amaciar um pouco mais a carne e aprender um pouco mais com os brasileiros nesse sentido. Mas uhum, parte boa também, que acho que isso acaba, eh, otimizando algumas coisas. Porque o Brasil, às vezes a gente, tipo assim, pra gente falar que: "Fit, me empresta isso aqui". Eu vou falar: "Oi, gente, tudo bom?". E aí eu vou falar uhum, minutos com você até eu pedir alguma coisa. Aqui o pessoal uhum. direto. Então, assim, foi um pouco de choque quando eu cheguei, mas depois eu me acostumei, assim, hoje eu tô aqui ali no meio do caminho, sabe. Uhum. Teve algum outro choque que você identificou em termos de talvez cultura de trabalho ou tamanho e pretensão das empresas, forma como funciona? Tem uma questão, eh, eu acho que do fato de os brasileiros ser muito mais workaholic do que o pessoal aqui. Eu acho que Tá. uma coisa que eu noto bastante é que as pessoas aqui têm uma vida fora o trabalho. Uhum. Acho que no Brasil a gente está acostumado a ter muito mais, pessoas do que vagas, então a gente está acostumado a gente se matar em trabalho. E aqui na Europa tem muito mais a cultura de o trabalho não é sua vida.
Então, as pessoas têm uma vida fora do trabalho, dá 6 horas, 6h30, a galera tá desligando o notebook e indo pra casa. Obviamente, não é todo Uhum. mundo, tem algumas pessoas que gostam de ser, são mais workaholic e gostam de estender, mas acho que existe uma aceitação maior. Se você Hum, não quer ir por esse caminho, eu acho que existe uma aceitação maior. Então, você perfeito. não precisa necessariamente fazer aquilo, ser workaholic, trabalhar 16 horas por dia se você não quiser. Existe esse caminho Hum, também. E foi assim, eu não sou essa pessoa, eu gosto de trabalhar bastante, mas assim, não faço mais de 12 horas por dia, sabe? Não precisei disso, eu consegui a promoção aqui, tipo assim, sem precisar disso, sabe? uhum, Tem Isso é uma das diferenças mais gritantes, assim, que eu acho uhum, que é a cultura de trabalho daqui do Brasil. perfeito. E uma mudando agora para o campo muito mais relacional, um pouco fora do domínio do trabalho, como para você a questão de inclusão nessa nova cultura, sociedade, quando você mudou para a Estônia, foi fácil, foi mais difícil? Você teve alguma dica que você daria para as pessoas para como fazer o processo ser mais ou menos doloroso, de repente? Olha, não foi fácil não, o começo aí. Não foi fácil não. Eu acho que, os estonianos eles são mais fechados, naturalmente, assim. Uhum, Ele é muito extrovertido, ele é muito pode ser muito expansivo, né, também. O estoniano ele é muito mais fechado, assim, acho que o europeu de modo geral, assim, mas acho que o estoniano tá no extremo ali do mais frio e mais introvertido, sabe. Então, uhum, eh, as amizades elas, levam um pouco mais de tempo para se estabelecerem, e também o estoniano ele não é muito de fazer, small talk igual a gente faz no Brasil. uhum, Então ele tá ali no tempo dele, sabe. Você tem que ter um pouco o tempo dele. uhum, Colega do meu trabalho que no início, achava ele, tipo assim, era muito, eh, bem introvertido, bem na dele, assim, eu falava eu no começo eu ficava tipo assim: "Nossa, cara chato e tudo mais". E depois do tempo, assim, demorou, mas ele começou a se soltar comigo, e a gente começou a ficar amigo aí, e foi desenrolando uma amizade legal, mas assim, leva tempo, sabe. sim. No Brasil, é comum a gente ir numa festa, conhecer uma pessoa, e no dia seguinte a gente tá convidando ela para o churrasco na nossa casa para conhecer nossos pais, assim, Uhum, acontecer com os estudiantes. Então, você precisa dar tempo para deixar as coisas fluírem. Então, eh, não seja afobado, sim, é isso que eu diria. perfeito. Um ponto para mim é interessante também é o fato de agora você namora um europeu. O Sim. que você sentiu de diferenças? Porque eu, assim, a minha atual não é europeia, então não conta. Eu sigo namorando países emergentes como os nossos. Então tem muitos paralelos, então eu fico curioso para saber como foi a questão de semelhanças, diferenças que você foi encontrando nesse cenário de dating mesmo. Ele é europeu, mas é italiano, assim, então ele não tá não é o extremo, assim. O estoniano era o extremo, assim. Você, brasileiro, assim, namorar com estoniano, eu achava que era bem extremo, eu tive bastante dificuldade. Então, eu juro que eu tentei. Saí com aqui tem bastante russo também, saí com russo, mas não deu certo. E aí, conheci esse italiano e, tipo assim, foi assim, deu muito certo, sabe. Eu acho que o fato de ele ser, tipo, do sul da Itália, ele é uma cultura um pouco mais próxima do Brasil, assim, Uhum. sabe. Então, acabou dando mais certo, assim, do que teria dado com os estonianos, né. E A pergunta é: o que que você encontrou de padrões, semelhanças e diferenças entre falar dating Brasil versus dating com pessoas da Europa? tá, beleza. Então, vamos lá. Então, uma coisa engraçada pra mim que aconteceu no meu próprio relacionamento mesmo é que, tipo, no Brasil a gente tá acostumado a sair com a pessoa, a gente pode ficar 6 meses com a pessoa, mas ter várias ficantes, vários cônjuges. E ao mesmo tempo você tá bastante tempo com a pessoa e não tem relacionamento, mas a partir do momento você precisa do da pergunta, né. O cara vai lá e pergunta: "Você quer namorar comigo?". Então você Sim. tem um momento específico em que você decide que daqui pra frente você está no relacionamento. Uhum. Que não é bem assim. Aqui é um pouco mais do as coisas assim, você vai, fica com a pessoa 2, 3 vezes e tudo mais, e daí, tipo assim, não tem um pedido, tipo assim: quer namorar comigo agora?". Mas as coisas vão se desenrolando, a pessoa já considera que vocês estão namorando, então isso aí pode acontecer, foi o que aconteceu comigo também.
Então, assim, eu tava assim, a gente estava saindo há bastante tempo já e, tipo, nada dele me pedir namoro, nada me pedir namoro. E, tipo assim, quando eu me toquei que a gente tava namorando, porque eu ainda tava esperando o pedido, né? Quando ele tá namorando, foi quando a gente ia sair pra jantar e ele ia conhecer algumas das minhas amigas. E ela chegou pra mim e perguntou assim: como que a gente se refere a ele? Ele é seu ficante? Ele é seu namorado? Ele é o quê? E daí foi que eu parei pra pensar. Eu falei, cara, se eu for apresentar ele como qualquer outra coisa, assim, menos do que namorado, eu acho que ele vai ficar ofendido. Assim. Foi aí que eu me toquei. Tipo assim, ele sempre demonstrou que era isso que ele queria e tudo mais, só que é que a minha cabeça estava acostumada a querer procurar por aquele momento de virada de chave, sabe? Não que Sim. uma coisa mais gradual, assim. Eu gosto, eu adoro isso, esse exemplo, porque às vezes eu sempre contava a piada pros meus amigos lá quando eu tava na Estônia, que era a pegada de vocês podem ter um filho juntos, tá juntos há 10 anos. Se você não tem um momento de definição de relacionamento pro brasileiro, você ainda tá solteiro. A questão é que você assume que você é solteiro, a menos que esteja aprovado o contrato. Exato, E exato. aqui, agora são 2 anos e meio. Você já sentiu que você conseguiu construir raízes na Estônia? Como que é a sua vida atual? Você sente que a sua vida é parecida com a vida que você teria no Brasil? É completamente diferente? Eu tive as minhas fases aqui. Eu tive a Uhum, fase que era, assim que eu cheguei, que era só, eu tinha acabado de terminar o relacionamento no Brasil, deixei a nossa gata com meu ex e tudo mais, então comecei do zero aqui. Então, uhum, fui procurar, eu fazia crossfit, gostava de academia e tudo mais, eu tive que procurar hobby novo. Eu cheguei aqui, comecei do zero. Sem, uhum. sem ninguém, me mudei sozinha, não tinha, assim, tinha. Era, se você sentia que agora você conseguiu construir raízes na Estônia e você sente que a sua vida seria parecida agora com o que você estaria vivendo no Brasil ou não? Tá, beleza, deixa eu recuperar aqui meu Ah, tudo bem. TDAH, certeza, velho, certeza. É, tá. Então, eu tive as minhas fases, né? Então, no começo, eu tinha acabado de terminar o relacionamento e eu também, eh, eu queria fazer crossfit, mas não consegui fazer aqui e tudo mais, então eu tive, né, começar a minha vida Uhum, meio que do zero, assim. Então, no começo foi um pouco, tipo assim, tava muito focada no trabalho, mas aos poucos eu fui introduzindo, assim, em alguns hobbies. Então, uhum, demorou bastante tempo até eu me estabelecer na minha rotina, digamos assim. Aí depois desse 1 ano e meio foi que eu, construí hobbies que foram mais que eu tô levando até hoje, que é o hobby uhum, da nutrição, o hobby da academia e tudo mais, mas demorou bastante tempo, assim. E no Brasil eu teria uma vida completamente diferente. Acho que uhum, eu acabei os motivos de eu ter escolhido hobbies que são hobbies mais, digamos, introvertidos, né, que são hobbies que eu não socializo bastante, tipo, agora na academia, por exemplo, na nutrição e na leitura, são coisas que, tipo assim, meio que só depende de mim. Um dos motivos porque eu fui por esse caminho foi exatamente pela dificuldade de fazer amizades aqui. E uhum, acho que é uma coisa que no Brasil acho que dependia da questão de hobby, de sair, de passar final de semana junto, eu passava bastante com meus amigos. Então aqui não consegui fazer amizades, não tinha conseguido fazer amizades tão fácil. Então eu uhum, acabei, tinha esse tempo livre e fui focando, tipo assim, não vou depender de outras pessoas pra ser feliz. Então foi aí que eu fui migrando pra esses hobbies, assim, tipo assim, foi que eu precisei montar minhas raízes nesses hobbies, assim, que eu só dependo de mim, digamos assim. E uhum, aí, amigos foram surgindo naturalmente depois disso. Então, acho que quando eu tirei a pressão, tipo assim, é preciso sair, preciso fazer amigos, comecei a viver a minha vida, fazer as minhas coisas, e aí os amigos começaram a surgir. E aí hoje eu tenho um grupo de amigos, assim, a gente tá um grupo bacana, assim, que a gente faz várias coisas juntos, inclusive meu namorado tá nesse grupo. A galera fica falando em português e ele tá aprendendo ainda. é o mal do brasileiro. O brasileiro tem uma dificuldade, às vezes, de manter tudo em inglês. Mas ele tá se acostumando aos poucos e acabou que ele se entrosou bastante com a galera. Que a Uhum. a cultura dela não é tão diferente da do Brasil, aparentemente. Ele falou que eu pergunto pra ele, tipo assim: como que é sair com um brasileiro e tal?" Ele falou: "Ai, tipo, meio que se sente em casa, sabe? É como Legal. tá italiano." Uhum. Ponto que eu gostei muito que você trouxe é que
Pra mim, essa questão de quando vocês se tornam expatriados, começa do zero, é um momento muito de introspecção e reflexão, porque, tipo, você, começando do zero, você tem a possibilidade de construir tudo ou igual ou diferente. Então, a gente começa a redescobrir muitas coisas sobre nós mesmos, que a gente acabou no final, estando no Brasil, a gente já vai seguindo essas rotinas, esses hábitos. Mas quando tá lá, você fala, eu realmente quero ainda ser essa pessoa, quero fazer algo diferente. Eu, por exemplo, eu descobri a minha paixão pela introspecção, apesar de ser uma pessoa extrovertida, na Ok. Estônia. Eu amo estar nessa perspectiva. Eu gosto, eu brinco, normalmente nos meus relacionamentos, que eu tenho momentos que eu gosto de ser ermitão da montanha. Aham. Eu gosto de não falar com ninguém por 2, 3 dias e não ver outras pessoas. E não vou responder. Eu gosto dessa possibilidade de entrar em contato comigo mesmo e, tipo, me fechar do mundo. Esse momento ermitão da montanha que eu descobri na Estônia, eu acho que se eu vivesse no Brasil até agora, eu nunca teria tido isso, porque a minha disposição natural era sempre me manter ocupado e evitar esse contato comigo. Você teve também esses momentos de reflexão, ao ponto que você aprendeu sobre você mesma quando você se tornou expatriada nesses últimos 2 anos e meio? Pô, tive sim, mas eu achei até engraçado você falar, porque eu te conheço como uma pessoa, tipo assim, uma das pessoas mais extrovertidas que eu conheço na vida, sabe? Então, pra mim é uma surpresa até você falar isso. Mas eu passei por algo parecido também. É, Uhum. aquele teste que chama MBTR, Nossa, assim? isso, e teste de personalidade, que eles são quatro letras, né? Então, tipo, Tá. assim, falei em quatro aspectos. Se você é introvertido ou extrovertido, se você é mais analítico ou é mais emocional e outras coisas. E aí ele te dá ele te avalia dentro de uma grade, assim, dentro de intervalo, né? Tipo assim, que você é 100% racional ou 100% emotivo. Ele te dá um grade de quão racional ou quão emotivo você é. E Uhum. aí, eu tinha feito esse teste, tipo assim, uns 3 anos antes de me mudar pra Estônia. E eu fiz esse teste de novo no ano passado. E Uhum. engraçado, a maioria assim, as outras 3 letras, elas deram parecido com o teste que eu tinha feito de 4 anos antes. Mas, na questão da introversão e extroversão, o meu mudou bastante. Então, Caramba! Tá. isso. Então, assim, eu era bastante introvertida, tipo, sei lá, extrovertida, perdão. Tipo, 80% extrovertida na gradezinha que eles têm. E mudou pra, tipo, 60, sabe? 50. Uhum. Então, eu tô, tipo assim, tô mais pra ir um pouco mais pro lado do extrovertido, mas um pouco mais no equilíbrio, assim. E, tipo, Uhum. isso, cara, assim, no começo eu dependia muito das pessoas, assim, tipo, passar o final de semana com os meus amigos, eu adorava estar com pessoas e tudo mais, mas eu não tinha parado pra me colocar nesse momento de, tipo assim, de realmente parar, sentar sozinha e refletir, sabe? Então, a Estônia foi, assim, meio que na base da seleção natural, assim, Uhum. tipo assim, foi forçada isso, mas isso acabou, tipo assim, que eu me percebi mais introvertida do que eu Uhum. achava que eu era, e de uma forma positiva, assim. E eu já tive uma fase da minha vida que eu era meio, tipo assim, tão extrovertida, assim, que eu era, tipo, meio people pleaser, sabe? Eu Uhum. ia estar lá, durante a universidade, por exemplo, eu queria estar em todas as festas. Às vezes eu não queria ir pra rolê, mas eu me forçava a ir porque eu precisava ser extrovertida, precisava interagir com as pessoas. Então, hoje eu tô mais no equilíbrio, acho que implica a maturidade também, né? Tô mais no equilíbrio, tipo assim, quero ir, vou. Se eu não quero, assim, às vezes por algum amigo, aquela amizade, assim, tipo, aniversário de alguém, eu vou, mas assim, eu já me sinto mais confortável pra dizer não, sabe? Pra colocar o Uhum. limite. Assim, quando eu realmente não tô afim de fazer alguma coisa. E aprendi isso na base da porrada, mas. Frase da porrada, eu gosto. É aquela questão do o meio influenciar muito, assim, como brasileiro, por predisposição, já é muito extrovertido, e a gente estimula a extrovertividade, a gente acha que às vezes ser introvertido é ruim, então a gente tenta puxar dos outros. Às vezes fica difícil a gente conseguir, não sei, talvez entrar em contato com isso. E aí é o momento que você pode escolher ser extrovertido ou não, você se descobre, né? E tem mais alguma coisa que você descobriu sobre você mesmo nos últimos 2 anos e meio, de repente? Hum, nossa, eu acho que pra mim o maior choque foi essa questão da introversão e do Uhum. quanto da paz que eu tenho de estar sozinha comigo mesma, sabe? Uhum. Mas outras coisas que eu descobri sobre mim mesma, pe pela pela assim, influenciada pelo meio, você disse? Uhum. Nossa, Fitch. Tá tudo bem, a gente faz perguntas
complexas, profundas, diria quase sessão de terapia. Você vai cortar esse momento de espera. Cara, não tô conseguindo pensar na resposta agora. Não, tá tudo bem. Se não vier nada automaticamente, não tem problema. Ai, deixa quieto. Muda a pergunta, vai. Tá bom, sem problemas, sem problemas. E o ponto que eu acho super legal na sua experiência é que você mudou numa posição e aí você fez meio que uma transição de carreira. Uhum. Eu acho que foi uma movimentação legal, assim, porque o que eu sempre brinco com muitas pessoas que eu falo, que querem dicas morais, é que as pessoas tendem a ter aquele sonho de princesa e falam: eu vou morar no país dos sonhos e eu vou ter o emprego dos sonhos, na posição dos sonhos, com um salário incrível. Então, todos se imaginam em Paris, com um salário de 6, 7 mil dólares, euros ao mês e com a carreira que gosta. E o que eu gosto é que você falou, cara, qual a approach realista? Eu gosto de ter essas duas transições. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa sua meio que estratégia. É, eu acho que você não precisa casar com o primeiro país que você conseguiu o seu primeiro trabalho internacional, né? Isso pode acontecer com você. Você veio para a Estônia, descobriu que beleza, é legal, mas no longo prazo não é isso que eu quero para mim, e você foi lá e Uhum. mudou. Assim, eu acho que a gente precisa, se você quer mudar para o exterior mesmo, acho que uma dica que eu daria é, tipo assim, de ter um pouco mais de mente aberta, sabe? Uhum. Ter a mente aberta e ter clareza do que você quer para você. Eu, tipo assim, no meu caso, por exemplo, eu queria sair do Brasil porque eu queria segurança, qualidade de vida e poder de compra. Uhum. A França vai me proporcionar isso, a Alemanha vai me proporcionar isso, beleza, mas a Estônia também vai me proporcionar isso. Então, eu mantive a minha cabeça aberta para, minha mente aberta para outras opções também, que não necessariamente eu preciso estar no melhor país que eu quero e tudo mais. É, então foi bastante isso, mas assim, o que vale pra mim pode não valer pra todo mundo, sabe. Uhum. Aqui a Estônia obviamente tem os problemas dela, os invernos são muito rigorosos, são 5, 6 meses de neve por ano, país muito escuro e tudo mais, então assim, não é pra todo mundo, sabe. É um país que realmente, assim, se você gosta de farra, de festa, de vida noturna bastante agitada, não é país pra você, assim. Então acho que cada tem que escolher o que quais são as suas lutas que você quer lutar, sabe. Então, Uhum. eu tinha esses 3 pontos bem claros: segurança, qualidade de vida e poder de compra. É isso que eu quero. Então, Estônia pra mim tá sendo excelente nesse sentido. Mas Uhum. quando, assim, o pessoal que tá avaliando aí pra onde eles querem, mudar, então tenha clareza disso, tenha clareza disso. Então, às vezes, assim, a Estônia pode não ser o país dos sonhos, mas tem bastante, ponto positivo. Então, o que a gente estava Uhum. anteriormente, né, Fitch, assim, a questão de poder de compra, assim, eh, se a gente comparar a Espanha, Barcelona com Tallinn aqui na Estônia. Então, eh, a questão do poder de compra, assim, você aqui na Estônia, pela questão dos aluguéis serem muito mais baratos com relação a Barcelona e tudo mais. Então, Uhum. aqui é melhor para você juntar grana, assim, principalmente se você está trabalhando na área de tecnologia. Então, mas Uhum. um pouco mais complicado. Então, o que que você prefere? Salário mais alto, maior poder de compra, ou você prefere país que tenha clima um pouco mais tropical, sim. Então, Uhum. tenha clareza do que você quer. É importante para você. Eu gosto disso. Me lembra muito. Você já assistiu Indian Matchmaking? É muito legal se você gostar de reality show. É uma moça que ela é casamenteira indiana e ela vai para as pessoas e fala: faça uma lista de 10 coisas que você quer no seu parceiro, que ela vai encontrar, de todos os lugares do mundo. Daí as pessoas não falam 10, elas falam 20. Aí ela fala assim: se você der muita sorte, você vai ter 20%, 30% dessa lista. Então você quer o quê? Alguém que te respeite, seja bem-sucedido, ou você quer alguém com cabelo longo? E não dá pra ter tudo. Vamos otimizando o que você falou, eu diria uma mistificação do Ocidente Europeu, da França, Espanha, e o poder de compra que eu tinha, eu saí, assim, da Estônia para Espanha recebendo o mesmo salário, net, porém o meu poder de compra despencou, por quê? Primeiro que apesar de ter aumento salarial no bruto, o meu imposto de renda aumentou em 12%, que é uma puta diferença. E aí aluguel dobrou. E eu diria que o poder de compra que eu tinha na Estônia versus na Espanha é absurdamente diferente. E eu até me fez repensar, ó, pontos de repente abrir uma empresa não na Estônia, teoricamente, mas é um dos melhores países
por visa de tributos aqui na Europa, ou na Geórgia ou em Dubai, que são pontos que as pessoas acabam esquecendo. Então, eu diria que, no geral, não é simplesmente os países que aparecem em filmes os que podem te dar o melhor acesso, porque pessoas diferentes vão otimizar para coisas diferentes. Uhum. Muito bom, Fitch. E não só isso, mas também você tem que olhar para onde estão as oportunidades. Pode ser que a Espanha é um país concorrido também, sabe? Então, vai receber bastante aplicação, você vai estar concorrendo com muito mais gente. Então, na Espanha, você vai estar com da Espanha, gente da Europa e do país, do mundo inteiro, sabe? Aqui na Espanha, Uhum. né, você não tem passaporte europeu, precisa de visto, é ainda mais complicado, porque são menos empresas que fornecem vistos. Então, vai ser bastante complicado, pode ser que você demore bastante tempo aí no processo, né? Daí você conseguir. Não que não seja possível, né? Obviamente. Mas, assim, se você abrir sua cabeça para países que estão contratando, tipo assim, a Estônia não é um país dos sonhos para todo mundo. Então, assim, a população, um dos motivos porque a Bolt, a empresa que eu trabalho hoje, né, que eu trabalhei com o Fit também, contratar bastante estrangeiro, porque a população daqui é muito pequena. Então, a população tem 1.400.000 pessoas. Então, a empresa cresceu e assim, não tinha gente suficiente para absorver essa demanda de trabalho que a Bolt tinha. Então, eles começaram a importar bastante gente de fora. Então, tipo assim, quando você aplica para uma vaga aqui na Estônia, você está concorrendo com muito menos gente, porque o espanhol não vai vir para cá. Assim, é raro, sabe? O Uhum. vai vir para cá, é mais raro. Então, a concorrência é menor e pode ser que as suas chances de conseguir também sejam maiores. Então, Uhum. essas são as duas dicas que eu dou. Tipo, você ter clareza do que você quer e também é, você abrir a sua mente para outras oportunidades, para outros países. Perfeito. E eu compartilho muito desse approach realista. E a única coisinha que eu queria adicionar é que, para mim, eu acho que os maiores choques que eu dei para a Estônia foi ver o número de portugueses e italianos que estavam morando lá, porque não existem muitos empregos se você mora em Portugal ou Itália. Então, tipo, o que tem de portugueses e italianos, somente jovens, espalhados pela Europa, porque eles não conseguiram emprego? Eles podem estar morando na Sicília, a comida é deliciosa, porém, assim, chega num determinado momento de carreira que ou você muda de país, e muitos vão até para Luxemburgo, ou você realmente, tipo, chegou nesse teto de vidro, né? Uhum. Exatamente. Infelizmente, é o caso da Matchmaker. Tem alguns que você precisa escolher os seus 20% que você quer. Exato. E uma última perguntinha aqui para fechar. Quais recomendações você daria para alguém que está pensando em trabalhar fora? Eu diria depois de 3 anos de preparação e 2 anos e meio já morando nas gringas. Uhum. Eu acho que vou recapitular as duas que eu falei já, porque são bastante Uhum. importantes. Então, ter bastante clareza do que você quer, ter bastante, você ser mente aberta também, porque o país que você está procurando, que você realmente quer migrar, pode não ser aquele que você vai conseguir migrar com maior facilidade. E a questão do síndrome do impostor. Uhum. Eu acho que, assim, eu passei, mas você não precisa passar por isso. E você não precisa estar 100% preparado para você começar a aplicar. Então, Perfeito. não espere que seu inglês esteja 100% perfeito para começar a aplicar. Não espere que você seja ultra profissional na sua área. Comece a aplicar e vá aprendendo ao longo do processo mesmo. Pode ser que você demore um pouco, mas você vai adquirir bastante conhecimento ao longo do processo e isso vai ser fundamental. Incrível. Sofia, muito obrigado. Agora é o momento seu do merchandising. Para todos aqueles que se apaixonaram pela sua voz, pelo teu conteúdo que você trouxe, querem trocar ideia, manda suas redes sociais, se você quiser. Vou compartilhar meu LinkedIn aqui. No Instagram eu posto muita merda, então eu acho melhor tornar íntimo antes de você ver as merdas que eu compartilho. Então, vou deixar meu LinkedIn, Sofia Medeiros. Na verdade, tô Sofia Oliveira. Tenho muito sobrenome, gente. Vou deixar a Sofia Oliveira e vou deixar o link com o Fit aí. Incrível. Sofia, muitíssimo obrigado. E aí, obrigado a todos os ouvintes também. Foi um prazer compartilhar sua história. Muito E, obrigada, Fit, pelo convite. Foi muito legal bater esse papo com você. não, o prazer foi todo meu. Traremos no próximo episódio para contar a parte 2. O que vai acontecer? Tá bom. Valeu, uma boa Obrigada. noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau.